Olá meninos, tudo bom? Vamos para mais um exercício, vamos para um exercício de exemplo de campo elétrico em superfície esférica, ok? Esse exercício eu vou colocar lá na página para vocês e vai servir de base para os outros exercícios que estão no livro, ok? Então vamos à questão. Uma esfera A, de raio 2 centímetros, está uniformemente eletrizada com carga de 2 microcoulombs. No ponto P, situado a 1 centímetro da superfície dessa esfera, é colocada uma partícula B eletricamente carregada com carga de 5 nanocoulombs. O que acontece? Então vamos olhar a situação. Então eu tenho uma esfera, tá? E ela está uniformemente eletrizada. O que significa isso? Se você pegar um ponto da superfície ou do interior dessa esfera, ela vai ter a mesma carga. Então, dentro da superfície esférica, dentro da esfera e na superfície, você pode pegar qualquer ponto que a carga é sempre a mesma. Beleza? Então, quando eu digo uniformemente eletrizada, a carga elétrica em qualquer ponto dessa esfera, ela sendo oca ou sólida, vai ser sempre a mesma. E na superfície, sobre a superfície, também vai ter essa mesma carga. Beleza? E coloquei no ponto B, um ponto P, uma partícula também eletrizada. Também, ó, agora de 5 nanocoulombs. Os sinais são os mesmos, tá? Então isso quer dizer o quê? Vai ter uma atração entre elas? Não, vai ter uma repulsão. E uma outra situação, o campo elétrico gerado pela esfera A, como ela é positiva, vai ser de afastamento, beleza? Então, se eu pudesse colocar uma setinha aqui, eu teria uma seta afastando, ok? A partícula B, beleza? Então, vamos calcular o campo elétrico gerado por A, ou seja, gerado pela esfera, e a força que B faz em A. Beleza? Lembrando, o campo elétrico é em função do ponto P, a distância depende dele. Tá? Então, relembrando, eu tenho então uma esfera, tá? Eletricamente carregada, uniformemente carregada, e ela vai gerar um campo elétrico em torno dela. Beleza? Então, mesmo ela tendo um corpo esférico oco ou sólido, não interessa, ela vai sempre gerar um campo elétrico numa região fora dela, ok? Então vamos à questão, vamos responder. Então aqui o esquema. Então eu tenho aqui a esfera, o raio de 2 centímetros, e a 1 centímetro da superfície eu coloquei a outra partícula. Tá? Então, separando os dados. Carga da esfera, 2 microcoulombs, ou 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, e raio 2 centímetros. A partícula B, de 5 nanocoulomb, ou 5 vezes 10 a menos 9 coulomb, e distância da superfície da esfera de 1 centímetro. Beleza. Quando eu estudo campo elétrico de um corpo esférico, eu tenho que considerar a seguinte coisa. É como se eu tivesse a carga elétrica gerada dentro da esfera, ou seja, no centro dessa esfera. Então, a distância da geração da carga até o ponto P vai ser o somatório do raio e da distância do objeto até a superfície. Então, qual vai ser a distância para eu calcular o campo elétrico? Ora, minha distância vai ser de 2 centímetros mais 1, que eu vou ter então 3 centímetros, que vai dar 3 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Então, sempre quando eu for calcular campo elétrico gerado por uma esfera, eu tenho que considerar que a carga está sendo gerada no interior da esfera, na região central dessa esfera. Então, eu sempre vou considerar o raio. Beleza? Agora, se eu quiser calcular o campo elétrico no interior da esfera, esse campo elétrico não vai existir. Tá? Mesmo essa esfera sendo oca ou sólida, o campo elétrico só vai ser gerado na região externa do corpo, beleza? Dentro da esfera eu não vou ter campo elétrico, tá? Ora, então, se eu pedisse, calcule o campo elétrico a 1 centímetro do centro da esfera. 1 centímetro do centro da esfera está dentro da esfera. Então, esse campo elétrico vai ser zero.
tá? O campo elétrico só vai existir do lado de fora do corpo, beleza? Então vamos calcular o campo elétrico. Então, campo elétrico, ela está no vácuo, então nós vamos ter K0, carga geradora, distância ao quadrado. Então nós vamos ter 9, 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 6, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Aquela matemática que vocês já conhecem, né? 3 ao quadrado vai dar 9, então eu posso cancelar. Então vamos ter 2 vezes 10 à terceira sobre 10 à quarta, menos 4, desculpa. Que vai dar 2 vezes 10 à sétima nanocoulomb. Então, o campo elétrico, 2 vezes 10 à sétima nano por coulomb. Então, qual é o campo elétrico gerado no ponto P? Vai ser de 2, 10 a 7. Então, essa superfície esférica, esse corpo esférico no ponto P vai gerar um campo elétrico de 2, 10 a sétima nano por coulomb. Ok? Bom, queremos calcular agora a força elétrica que o B faz em A. Beleza? A força elétrica que o B faz em A. Se eu fosse olhar para os vetores, então vamos olhar aqui. Se eu fosse olhar para os vetores, o corpo gerador ele não é positivo, então o vetor campo elétrico vai ser de afastamento. Então está aqui, se eu fosse olhar apenas para os vetores. Beleza? Então, corpo gerador positivo, vetor campo elétrico de afastamento. Agora vamos olhar para a carga. A carga não é positiva? Opa, a carga de prova é positiva. A carga geradora também é positiva. Então a força vai ser de quê? Atração ou repulsão? Ora, as duas cargas têm o mesmo sinal, então vai ser de repulsão. Vamos para cá também. Então, se o exercício pedisse para olhar os vetores, a situação dos vetores, essa seria a situação. Os dois vetores, tanto força quanto campo elétrico, têm o mesmo sentido. Mas ele não pede isso, ele só está pedindo para calcular. Então vamos lá. Campo elétrico é igual força divididos pela carga de prova, carga B. Beleza? O campo elétrico nós temos, queremos calcular força. Então, força é igual ao campo elétrico vezes a carga de prova, que é B. É a carga que eu coloquei no ponto B. Então, quanto equivale o campo elétrico que nós calculamos? 2, 10 a sétima. Então, vou ter 2, 10 a sétima, vezes a carga de prova, que é de 5 nanocoulomb. Então, vezes 5, vezes 10 a menos 9. Força elétrica é igual a 2 vezes 5, 10, vezes 10, 7 menos 9, menos 2. Ok? Então, eu posso dizer 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 2, eu vou ter 10 elevado a menos 1. Ou 1 vezes 10 elevado a menos 1, ou simplesmente força é igual a 0,1 newtons. Beleza? Então, qual é a força elétrica que B faz em A? Ora, essa força que B faz em A é de 0,1 newtons. Ok? Claro, aqui ele não estava pedindo os sentidos do vetor campo elétrico do vetor força, mas eu coloquei aqui só para exemplificar caso um exercício peça. Ele pede apenas o cálculo do campo e o cálculo da força. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido e, no caso de dúvidas, coloquem lá na página, ok? Um abraço e bons estudos. Tchau!